Olá, boa tarde. Mais uma aula aí do canal Milton Silva, filósofo. Estamos discutindo aí sobre o tema política. Na última aula, discutimos aí sobre as formas de poder, onde eu apresentei a vocês que existem três formas de poder. O poder econômico, que está baseado na dependência econômica que o indivíduo tem em relação ao outro, e isso submete a fazer coisas que ele não, se não houvesse essa dependência, ele não faria. O poder ideológico, que movimenta o comportamento, os pensamentos, o modo de pensar e de agir das pessoas, e o poder político, que é, na visão aí do Norberto Bobbio, que nós estávamos estudando, aquele que é o maior poder, porque ele pode agir à força para defender ali as suas ideias. Tá? Esta força faz uso legítimo da força para poder defender suas ideias. E nós vamos estudar agora a instituição criada pelo homem e que organiza toda a nossa vida política. Estamos tratando aqui do Estado. Tá? Então, o Estado é uma instituição que tem a posse do poder político. O poder político está na mão do Estado. Quando eu falo Estado, estou me referindo ao Estado-nação, ao Estado-governo, não tecnicamente ao Estado de São Paulo especificamente, mas sim ao poder que é dado politicamente a essa instituição. Tá? Então, aqui vou dar uma definição do termo Estado, ok? Para deixar isso um pouco mais claro, que o Estado é uma palavra que vem do latim status, que significa permanência, ou uma situação de convivência humana ligada à sociedade. Tá? Então, o Estado ele está ligado permanentemente ao convívio entre os indivíduos, tá? Entre a sociedade política. Então, a sociedade política tem como instituição o Estado. Ao longo da história, muitos estudiosos, e eu vou passar isso para vocês, falaram aí sobre o que é o Estado, qual é o papel do Estado, qual é a função do Estado, para que serve o Estado, enfim. O Max Weber, que eu citei em uma das aulas, tá? Esse filósofo, sociólogo alemão do século XIX e XX, ele vai elaborar uma teoria que é uma das mais aceitas a respeito do Estado, onde ele diz no livro Ciência e Política, Duas Vocações, ele diz o seguinte, tá? O Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Weber, Ciência e Política, página 56. Então, Max Weber, aqui, esse estudioso do Estado, esse grande sociólogo, autor de um dos livros clássicos aí do século XX, que eu já mencionei, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, dá essa definição do Estado. Para garantir o monopólio, o único que tem esse poder, ele pode usar a força para controlar situações, manifestações públicas, por exemplo. Esses dias vocês viram nos telejornais, quando as pessoas foram reclamar ali do aumento da passagem, estava lá a força do Estado. O Estado é o único que pode mandar a polícia ir lá fazer a lei com uso legítimo da força. Tá? Nós não podemos pegar armas por aí e sair fazendo justiça com as próprias mãos. Não é essa a nossa função, essa é a função do Estado. E qual a origem do Estado? Tá? É muito difícil nós termos aí uma data específica sobre quando o Estado surgiu. Ao longo da história da filosofia política, diversas definições foram dadas aí, explicando sobre a origem do Estado. Tem um livro muito bom que eu recomendo, a origem da família, a origem do Estado, da família e da propriedade privada, do Engels.
vale a pena ler para entender esses trâmites de criação do Estado. A maioria dos especialistas vão dizer que o Estado nem sempre existiu, ele surge especificamente de uma necessidade humana. Os homens perceberam, tá, que o crescimento da população ali, o crescimento das comunidades nas quais eles estavam vivendo, estava maior e novas funções sociais precisavam ser trabalhadas, criadas para contribuir aí melhor com esse crescimento que estava ocorrendo. Então, o Estado surge de uma necessidade humana, tá? A partir do momento que nós vamos ter aí uma divisão social do trabalho mais específica, vão surgindo novas funções e vão ter funções produtivas e funções de organização, tá? Então, um grupo específico de pessoas passa a ter a posse, a capacidade de fazer com que os outros realizem aquilo que eles querem fazer ou que eles devam fazer. Então, o Estado tem ali um grupo específico que pode deter o poder para impor regras e normas à vida da coletividade, tá? Então, a partir desse desenvolvimento, dessa ampliação das funções sociais, é que o Estado foi aí se desenvolvendo e se evoluindo cada vez mais. Na próxima aula vou falar aí para vocês sobre a função do Estado e apresentar aí duas concepções, a concepção liberal e a concepção marxista, que são as grandes correntes aí, a liberal, uma corrente de direita, e a marxista, uma corrente de esquerda. Vou dar aí uma pequena introdução e aí, com o tempo, nós vamos vendo isso mais especificamente. No canal já tem lá uns vídeos sobre os teóricos liberais, o teórico liberal John Locke e o teórico marxista Karl Marx. Tem os vídeos já no canal, lá nas playlists, e vocês vão ver ali que vai estar explicado um pouco melhor sobre isso. Peço que curtam o vídeo, façam inscrição, compartilhem, enfim, e até a próxima aula.